Olá, meu nome é Juliana. Eu vou dar início ao meu projeto de pesquisa, intitulado Recursos Utilizados e Modos de Enfrentamento para lidar com o diagnóstico de Covid-19 próprio ou de algum familiar. E a minha orientadora foi a Diane Maria. Aqui tem a agenda de apresentação e eu vou iniciar pela introdução. Em dezembro de 2019, foram registrados os primeiros casos da doença, e no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que a Covid-19 era reconhecida como uma emergência internacional de saúde pública. E somente no dia 5 de maio de 2023 teve uma alteração no status da Covid-19, na qual deixou de ser classificada como emergência de saúde pública, porém isso não implicou o término da pandemia. Com o avanço da pandemia, foi possível observar alguns impactos e interferências na saúde mental dos acadêmicos de graduação. Sentimentos como tristeza e depressão atingiram 40% dos adultos brasileiros. Sentimentos como medo de contrair ou morrer de Covid-19, relacionado ao estresse e ao desequilíbrio emocional, foram os mais presentes entre os estudantes de graduação. O estudo ele tem como objetivo identificar sentimentos vivenciados por estudantes do ensino superior no contexto da pandemia de Covid-19 e relatar as estratégias de enfrentamentos que esses estudantes obtêm. O presente estudo ele é um método misto, qualitativo e quantitativo. A amostra foi composta por estudantes do ensino superior da cidade de Brasília, de ambos os sexos, em idades entre 18 e 45 anos. Os participantes foram convidados através de divulgação por redes sociais, Instagram, WhatsApp e e-mail. A pesquisa ela foi realizada entre os meses de abril de 2022 até maio de 2023. As bases de dados utilizadas foram BVS, Cielo, e os participantes eles tiveram que assinar ao concordar em participar da pesquisa, após a leitura de um termo TCLE. Em relação aos resultados e à discussão, foi possível observar que sentimentos como medo, tristeza, desesperança, ansiedade e frustração, elas estiveram amplamente presentes, mesmo após o início da vacina. Esses resultados eles são compatíveis a um estudo realizado em 2020. Em relação ao perfil sociodemográfico dos entrevistados, pôde constatar que houve um predomínio de participantes jovens do sexo feminino. Esse dado reforça a informação de que há maior participação deste público em resposta às pesquisas e também, segundo o estudo desenvolvido por Duarte, as mulheres jovens elas possuem maior vulnerabilidade para o diagnóstico de transtorno mental. E no que se refere às altas taxas de sentimentos, como medo, tristeza, desesperança, relatadas após o diagnóstico de Covid-19 próprio ou de algum familiar, teve outro estudo realizado em 2021, ele obteve os mesmos resultados semelhantes. Um estudo francês realizado com estudantes universitários evidenciou que estudantes que foram afetados financeiramente durante a pandemia tiveram maior score para depressão, ansiedade e angústia. Em relação às estratégias abordadas por esses estudantes, se destacaram apoio de amigos, apoio de familiares, religião e formas de lazer. As práticas integrativas também elas se destacaram, como aromaterapia, yoga e meditação, e residir com familiares contribuiu para o enfrentamento da pandemia e, consequentemente, favoreceu a manutenção do estado emocional desses estudantes. Em relação aos recursos utilizados como modo de enfrentamento, foram destacados ambientes digitais, no qual intervenções psicológicas por meio virtuais estiveram amplamente presentes e a redução à exposição a noticiários também foram bastante utilizados por esses estudantes. Em relação à conclusão, foi possível compreender que a pandemia de Covid-19 e o distanciamento social imposto contribuíram para os agravos à saúde mental dos participantes, no qual desencadeou sentimentos de medo, ansiedade e tristeza. Diante disso, torna-se necessário a elaboração de estratégias e recursos com o intuito de minimizar o sofrimento psíquico decorrente da pandemia. E aqui está algumas referências bibliográficas. E muito obrigada.